a gente já falou sobre fritura, e agora a gente vai falar sobre por que o presidente Júlio Casares não consegue chegar numa entrevista e falar: Zubeldia é o técnico do São Paulo em 2025. Ponto final. Por quê? Sempre tem um futebol dinâmico, nós vamos planejar 2025 a partir do final de 2024. Mas por que isso acontece? Eu fui atrás de entender o racional ali do porquê que sempre tem esse porém. Por quê? Assim, é o desejo da torcida, isso está mais do que claro e evidente. É o desejo de grande parte da diretoria, pelo que eu ouvi, que avalia bem o trabalho dele. Tem, claro, as suas ressalvas, como ressalvas que são consideradas normais, mas quer a continuidade do Zubeldia. Mas por que, então? O São Paulo acredita que depende... O São Paulo acredita que é o seguinte: se o Casares vai na imprensa agora e fala Zubeldia será o técnico de 2025, ponto final, acabou, não importa o que acontecer, ele vai dar um poder para o Zubeldia, no momento de planejamento da temporada 2025, de chegar numa reunião e pedir mais do que o São Paulo pode dar. E aí depois o Casares tem que voltar atrás e falar: não, o Zubeldia não vai ficar porque a gente não conseguiu chegar num acordo de planejamento para o time em 2025, de objetivos para 2025, porque, lembrando, o São Paulo tem que ficar dentro das restrições aí, das diretrizes do fundo de investimento. Então, já aconteceu no passado do Casares falar que o Diniz ia ficar no São Paulo, independente de título ou de não título, e depois demitir o Fernando Diniz. Então, eles não querem que isso se repita e não querem dar essa, digamos, arma na negociação depois de um planejamento de temporada para o Zubeldia, para chegar no final da temporada e depois não conseguir atender o que o Zubeldia quer para continuar de planejamento para 2025 e ter que tirar o Zubeldia por um planejamento que não está batendo entre os dois. São Paulo depende dessa vaga da Libertadores direta para planejar 2025, ter um dinheiro a mais ou a menos. E então o planejamento vai ser feito em cima disso. O planejamento até agora, como a gente já falou, até o final do ano, e a partir da definição de uma vaga ou de uma não vaga aí, vai ser feito o planejamento de 2025. Essa é a explicação do porquê não tem o ponto final, mas sim um ponto e vírgula. E aí eu deixo com vocês, Arnaldo. Eu tô rindo aqui, sim, porque ele tá rindo também, o Renan um pouco. Não, eu entendo, Éder, acho que essa apuração é mais ou menos a que eu tenho. Acho que a sorte do Zubeldia, posso rotular como sorte, é que todos os técnicos bancados pelo Casares caíram. Então, ser bancado pelo Casares não é necessariamente, e nem ter o contrato antecipado, renovado pelo Casares é uma garantia, não é nenhuma. É só a gente voltar um pouco. Você citou Diniz na chegada do Casares, mas pode ser Rogério, pode ser Carpini, pode ser Crespo, pode ser qualquer um. Então, tem um fato novo. Zubeldia não é garantido pelo Casares. Ponto para o Zubeldia. Pode até ser que ele fique, então, né? Eu acho que essa discussão, essas tentativas do Casares de, desde a sua ida à Cotia, né, Éder, com a turma toda ali naquele momento, ele tem falado. Então, desde que aquela palavra mágica tomou conta do noticiário, fritura, e parece que o Casares até falou para mim nessa entrevista para a TNT, se for para mim, Casares, obrigado. Desde que a palavra fritura começou a tomar conta, é ele quem tem, né, tratado, digamos, do tema, né, Éder? Falado especificamente com o Zubeldia naquela reunião, só os dois, e falado para a imprensa sobre o Zubeldia, lá em Cotia e agora para a TNT. O que eu vejo de diferente também nesse aspecto em relação aos outros treinadores é simplesmente o fato de que o técnico Luiz Zubeldia tem contrato com o São Paulo até 2025 final. Não é que a gente está falando de um trabalho que vai acabar agora e que precisa ser discutido para continuar. Os caras firmaram um contrato com ele na chegada até o final de 2025.
esse papo ele não tem o menor sentido, essa dúvida, né? Então, se a avaliação de um profissional sob contrato está acontecendo no final da temporada, isso poderia servir para qualquer profissional com contrato vigente. Lucas foi aprovado na temporada, Caleri foi aprovado na temporada, Luciano foi aprovado na temporada. Então, é um papo que, de fato... E o que eu tenho acompanhado das outras pessoas, inclusive do Casares, da direção, depois que a fritura tomou conta do noticiário, são, pelo menos aí, via Instagram e outras redes sociais, posts ao lado do Zubeldia. Botafogo mete 5, foto ao lado do Zubeldia. Não sei quem, não sei o que lá, foto ao lado do Zubeldia. Não sei o que, não sei o que lá. Porque, como você falou, Éder, e hoje tem também, de novo, o presidente da Dragões da Real, uma das torcidas do São Paulo, falando sobre Botafogo e Atlético, e como o Zubeldia sai maior depois dessa semana de Libertadores, coisas, até as torcidas organizadas começam a juntar o Lé com o Cré, que não existe, de fato, um motivo para a não permanência do Zubeldia por enquanto. Resultado, não é. Aproveitamento, muito menos. Relação com os jogadores, também não. Relação e aderência com o torcedor, nem de jeito nenhum. Então, qual é o empecilho? Zubeldia cometeu algum atentado que a gente não saiba? Botou uma bomba debaixo do travesseiro de alguém? Não, também parece não ser esse algum motivo grave. Essa situação que você descreve, o São Paulo é um novo São Paulo a partir de 2025. É o São Paulo do fundo, é o São Paulo do cinto apertado, é o São Paulo do orçamento limitado, e nós vamos tentar pactuar isso com o treinador. Se ele não quiser, a gente não vai poder fazer nada, mas ele tem que entender isso. Seria uma outra conversa, inclusive se ela fosse colocada nesses termos. Não é assim que está sendo colocado. O que está sendo colocado para todos nós é que os trabalhos estão sob avaliação em 8. Eram 9 jogos, agora são 8 jogos. E aí a gente já não sabe mais qual é o parâmetro. Se é vaga na Libertadores ou se é vaga no grupo, na fase de grupo da Libertadores, ou se a pré-Libertadores vale também, ou se agora que vai abrir mais uma vale também. Então a gente não sabe exatamente o critério, porque não está claro o motivo pelo qual o São Paulo ainda faz alguma restrição à permanência de um treinador que tem contrato até o final de 2025. Simples assim. Eu acho que até essa avaliação, que obviamente a gente falou brincando de analisar se o Lucas continua, se o Caleri continua, mas é uma avaliação que de fato acontece. Não com esses jogadores, mas com alguns outros que podem ou não continuar para compor elenco. Você vai analisar se o menino da base que subiu agora vai continuar, se vale a pena você ir atrás para renovar com o Otressolde, por exemplo. É uma avaliação que o São Paulo costuma fazer no final do ano para alguns jogadores. Também não vejo sentido para você avaliar o técnico que tem contrato. Aí eu só dei essa indireta porque, como o Botafogo está muito fresco na minha cabeça, contra o Botafogo, os Lucas e Caleri, por exemplo, falharam miseravelmente. Não é por isso que os caras não... Certo? Não, mais que o Zubeldia, talvez, né? Não é por isso que você vai chegar... E eu acho que essa coisa das eliminações eram os motivos do início da fritura do cara. Agora estão muito frágeis. O Botafogo é o Botafogo que a gente está vendo. O Atlético é o Atlético que a gente está vendo. O São Paulo é o São Paulo que a gente conhece tão bem, né? Renan, qual que é a sua opinião sobre esse posicionamento do São Paulo de não cravar com todas as letras a permanência do Zubeldia em 2025? Bom, Éder, depois de uma explanação completa e perfeita do Arnaldo, eu me limito a falar de resultado, né? Futebol nada mais é do que resultado. Em uma oportunidade no Atlético Mineiro, Alexandre Calil, que hoje se eu não me engano, é prefeito de Belo Horizonte hoje, né? Ele era o presidente do Atlético, ele cravou o Celso Roth como treinador em 2010. Inclusive, o Atlético ia me contratar, ia me comprar do São Paulo. Eu iria continuar no Atlético Mineiro. Nós perdemos os últimos 5 jogos.
Conclusão, não ficou nem o Celso, não me contrataram, porque contrataram o Vanderlei Luxemburgo. Conclusão, deu tudo errado. Então, o que se é falado hoje, no futebol é assim, e não é o Casares. É o Casares, é o do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo. O que está falado hoje, amanhã é mentira. O que é verdade hoje, amanhã é mentira. No futebol é assim. E isso está muito aliado a resultados. A resultados, ao próximo jogo. Ao próximo jogo. São Paulo vai fazer um jogo contra o Criciúma, dificílimo, na próxima rodada. Jogando lá. O Tencate é um treinador que ele sabe armar muito bem os seus times, dentro das suas limitações, né, das limitações dos times que ele pega, ele consegue armar muito bem os times. Então, São Paulo vai enfrentar muita dificuldade lá. Se não tiver um bom resultado, já vai vir à tona de novo essa conversa do Zubeldia, o que é uma tremenda loucura. O cara que tem contrato até o fim de 2025 é uma tremenda loucura esse tipo de conversa, né? Isso tira toda a estabilidade do trabalho do cara. Aí o cara vai entrar em campo mesmo, vai trabalhar todo dia com aquele negócio, jogar para não perder. Sabe aquela história de jogar para não perder? Não, não é assim. O treinador de São Paulo tem que jogar para ganhar sempre, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, certo? E quando você fala de jogadores, a questão de jogadores, isso é tudo normal. É normal uma avaliação se vale a pena continuar com o Galopo, é normal uma avaliação se vale a pena continuar com o Lisieiro, com alguns, se não é o momento de vender o Nestor. Tudo isso, para jogador, é tudo normal. Ali chegou no fim do ano, esse tipo de análise, o que serve para compor, a importante no grupo, esse vai compor o elenco, esse não, esse a gente pode emprestar para ganhar uma experiência. Isso é tudo normal. Agora, para treinador, nesse período do ano, chega a beirar a loucura. O que você me diz, assim? Éder, eu venho de uma criação que era manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso dentro de casa, dentro do futebol, em todos os lugares. E, cara, eu sou muito direto e claro. Às vezes eu acho que falta pulso firme pro Casares em vários aspectos. Ele sempre fala a gente. Não é a gente, é ele é o presidente. Eu decido que o Zubeldia fica, ele fica. Eu falo que ele fica, ele vai ficar. Se caso o Renan falou, hoje é verdade, amanhã é mentira, ele perde, eu mando ele embora, eu assumo a responsabilidade. Esse negócio de ficar falando para testar o torcedor, testar o ambiente, testar a mensagem, como a galera vai receber, não. Eu estou falando que ele vai ficar. Se em dezembro eu mudar de ideia, eu assumo a bronca. Se eu decidir que os veteranos vão ficar, vou renovar com eles, é porque a gente entendeu e eu tomei a decisão de renovar. O treinador tem contrato, os meninos estão ali já beirando a aposentadoria, mas se a gente entender que ele fica, eu assumo, ele é o presidente. Assume, pô. Bate. E outra, isso que você e o Arnaldo comentaram, que eu não quero dar poderes, porque ele vai pensar, campeão, eu gosto de você, você vai ficar pro ano que vem, mas você não vai ter nada. É isso e deu. Porque não dá. Não é se indispor ou não. Não dá. Você vai ficar. Eu te assumo. Você é o treinador até o final do ano. Só que não dá. É parte do trampo se indispor hoje e amanhã tá de bem, fazer as pazes hoje e se indispor semana que vem. Cara, assume o BO, sabe? Assume o risco. Seja pulso firme. Vem na imprensa e corta esse blá 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 e fala: não, o treinador é o que vai ficar pelo menos até a final da Libertadores do ano que vem. E deu. E se acontecer alguma coisa, eu entendi que as coisas mudaram, ele mudou, eu mudei, os planos mudaram e corta. Então, tipo assim, falta pulso, falta palavra, dá a cara a tapa, sabe? Às vezes a pessoa, ela quer estar em algum lugar, só que ela não quer sofrer as consequências do que aquele lugar te oferece. Cara, o presida, assume os riscos, cara, dá a cara a tapa, vai e fala: ele vai ficar porque a gente entendeu que é melhor e eu tô bancando ele, e acaba com essa resenha furada. Agora o presida nosso fica criando, ele fica municiando a gente de conteúdo para semana. Então ele praticamente fez ele praticamente fez uma Copa de 8 jogos para o treinador na última entrevista, e deixou no ar para vamos ver no final do ano. Não, cara. Ô, Presida, eu gosto de você, mas não fica municiando a gente. Não é que eu tô reclamando, mas é que, tipo assim, cara, seja direto, claro, transparente, pulso firme, sabe?